Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Que a paz de Deus esteja com todos nós, né? Meus irmãos, estou aqui para trazer uma palavra e esta palavra, como diz no título, né? Ou você escolhe ser amargurado, ou você escolhe ser agraciado, né? Viver na amargura ou viver na graça, né? Estamos estudando esta mensagem, eu queria passar para você, porque talvez você se encontra desta forma ou alguém em sua volta se encontra desta forma e Deus tem te colocado esta palavra como este momento agora para que você possa refletir, poder ajudar a si mesmo e ajudar aquele que Deus enviar até o seu encontro para que você possa ser um socorro tão presente como Deus agindo na sua vida, tá bom? Olha que interessante. Já curta esta mensagem e, se possível, irmão, que você possa prestar atenção, porque Deus quer falar com você, tá bom? Olha que interessante. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 22, versículo 62, que saindo Pedro para fora, chorou amargamente, né? Eu vou resumir para você. Então, Pedro, ele é um dos discípulos do Senhor e ele está ali ao encontro de Jesus. Jesus fala para ele: olha, Pedro, vai ficar difícil a situação. E Pedro fala assim: Jesus, se for preciso contigo, eu vou para a morte, eu vou para a prisão. Então Pedro ele fala dessa forma. E Jesus fala: não, Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante, né? Olha só, Jesus falando acerca do futuro, do que iria acontecer, né? E aí Pedro, em vez de prestar atenção nesta palavra daquele que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que é o verbo, a palavra do Senhor, ele disse: não, não, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Mas, meu irmão, Jesus alertou antes, Jesus avisou antes, e aí Pedro não quis acreditar, e aí, então, olha só que interessante. Se você for ler esta passagem de Lucas 22, você verá que foi isso que aconteceu. Então o galo cantou e Pedro tinha negado 3 vezes. E aí Pedro vai ficar amargurado, choro amargo, um choro amargurado, né? Por quê? Ali na mente dele pode-se estar passando muitas coisas, né? Por mais que eu possa falar para você, Pedro isso, Pedro aquilo, mas o que não está escrito, meu irmão, é revelação ou pensamento. Então, o que eu posso supor para você? O que aconteceu? Pedro poderia ter lembrado da palavra. Ele lembrou do quê? Lembrou que o Senhor tinha falado com ele, o Senhor tinha alertado a vida dele antes que aquilo acontecesse. E por isso ele ficou em um momento de tristeza tão profunda que é citado como amargura em seu coração, né? Então, meu irmão, olha só que interessante. Quantas vezes nós fomos avisados? Quantas vezes, né, o pai, a mãe, né, o parente, o vô, a avó, quantas vezes o patrão, o amigo, até um desconhecido, nos alerta acerca de algo que está para acontecer, né? Às vezes aquele jovem que entra num relacionamento não tem muita experiência e quantas pessoas que tentam alertar que ele está às vezes ali num caminho errado, mas por causa da paixão, por causa de alguma coisa, ele acaba, né, ficando cego da paixão, é um termo usado, né? E ele acaba, né, continuando naquele caminho errado. E quantas vezes também nós ficamos apaixonados por alguma coisa errada, né, errado aos olhos de Deus. Isso tem nos deixado cego ao ponto de ir até o fim de uma forma errada e depois chorar o choro amargo, né? Como Pedro. Pedro, né, estava ali agora num momento de colheita
da sua atitude errada, né, meu irmão? E você sabe que ele não estava bem com Deus, ele se sentia bem, mas não estava bem. Por quê? Porque se você for meditar um pouco antes, você verá que ele acabou cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, fora da vontade do Senhor Jesus, porque depois Jesus tem que corrigir, consertar, curar aquele que Pedro feriu, machucou. Então, meu irmão, ele tomou uma atitude errada. Você sabe também um pouco antes, se você for estudar a palavra, que Jesus chamou ele para a oração e ele não cumpriu com o propósito do chamado da oração, ele acabou adormecendo. Jesus o acordava e ele adormecia. Tudo bem? Você pode dizer que foi o cansaço, isso e aquilo, mas então Jesus não pediria algo que ele não tivesse capacidade de cumprir, né, meu irmão? Então nós temos que refletir que ele não estava muito bem como ele pensava estar. Não estava bem na oração, não estava bem na atitude diante de Jesus, mas cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, ele não estava bem agora negando aquela palavra que ele já tinha recebido como um alerta, e ele não tinha guardado ela com obediência, né? Reflexão e obediência, né? Mas o tema agora central é a questão da amargura, que pode ser de uma lembrança, né? Como eu estou usando o exemplo de Pedro, a lembrança, a culpa, né? Poderíamos dizer isso, sentir uma amargura pela culpa. Eu fracassei, eu errei. Então agora eu quero que você não pense somente do Pedro, mas pense em você. Pensa aí, meu irmão, acerca desta pessoa que talvez está amargurada perto de você ou você mesmo, né? Que nós temos que refletir o seguinte: será que estamos guardando uma culpa? Será que estamos guardando uma mágoa? Estamos guardando algo acerca do nosso passado, mesmo que recente, como o de Pedro, que recentemente isso acontecia, questão talvez de horas que estava acontecendo, mas talvez não é questão de horas, talvez até anos. Quantas pessoas que passam anos amarguradas, anos, meu irmão, ali mal, né? Porque tomou uma atitude errada no passado, tomou ali uma decisão errada e ficam carregando a culpa, carregando mágoas, e são pessoas que são amarguradas. Talvez é isso que você não sabia. Talvez você é esta pessoa que carrega uma amargura, uma culpa do passado, e você, por isso, tende a ser uma pessoa muito irritante, muito brigona, né? Muito descontente com a vida, né? Talvez até descontente com o seu propósito, o seu projeto, mas é uma culpa do passado, né? Talvez você ouça essa mensagem e você pense: não, pastor, eu sou bem resolvido. Então, meu irmão, reflita nesta mensagem, porque talvez alguém não está bem resolvido aí na sua casa ou na sua família, né? Mas reflita mesmo, porque talvez você possa salvar uma vida, salvar um ministério, talvez você possa salvar um casamento. Meu irmão, reflita sobre esta questão. Questão que talvez você era para fazer que nem Pedro, chorar, isso, chorar, se arrepender, porque o choro amargo também demonstra o arrependimento, né? Pedro se arrependendo, Pedro entendendo que estava errado. Então, você tem que entender. Eu acredito que, né, você deve ter errado muito, né? Ou, meu irmão, você tem que refletir o seguinte: esta pessoa que errou muito com você, e você possa estar guardando uma mágoa, né, no teu coração. Você tem que liberar o perdão e também receber o perdão de Deus. Chore. Se for preciso, né, como eu estava pregando para a igreja, a congregação a qual estou fazendo parte e ajudando no momento, né, estava pregando e falando o seguinte: se for preciso, chore. Se for preciso, meu irmão, passe aquele momento, né, mas se arrependa. Você sabe que está errado, pediu perdão para Deus, meu irmão, faça o que está ao teu alcance, na direção de Deus, e, meu irmão, deixe esse momento acabar no mar do esquecimento. Se futuramente for lembrar, faça como José do Egito,
for lembrar futuramente, quando José encontrou os seus irmãos no Egito, né, ele já não tinha mais aquela dor do passado. Ele entendeu que Deus fez cooperar. Então, se for para se arrepender, se arrependa, chorar, chore, mas não carregue mais esta culpa, não carregue, meu irmão, né, esta amargura no teu coração. E se tiver alguém aí na tua casa, na tua família, desta forma, ajude esta pessoa, né, envie essa palavra ou comente com ela, fale acerca disso, ore com ela, meu irmão, e que você possa arrancar esta amargura do coração, porque talvez ela possa desencadear uma depressão e você, meu irmão, ou esta pessoa pode acabar se perdendo no caminho, porque você sabe que depressão significa um buraco profundo e quantas pessoas que se perdem na profundeza das tristezas buscam às vezes, né, tirar a própria vida ou desistir de sonhos, projetos, relacionamentos que deveriam estar lutando. Então reflita sobre essa mensagem. Então, olha só que interessante. E o Pedro, então, ele chora amargamente, mas você, se for estudar a palavra do Senhor, você verá que Pedro não ficou ali depressivo ao ponto de parar a sua trajetória, parar a sua caminhada, desistir. Não. Ele chora amargamente, ele se arrepende, mas ele segue a sua vida. Ele se aproxima novamente de Cristo. Cristo perdoa e ele continua sendo um herói da fé, alguém que luta porque ele não desistiu. Depois Pedro também é um mártir, depois Pedro também é alguém que realmente, naquele momento, não deu a sua vida, naquele momento, né, não foi para a prisão, mas depois de que se arrependeu, ele foi para a prisão, ele morreu, deu a sua vida pela palavra, pelo Senhor. Então, meu irmão, olha só que interessante. O que tem a isso a refletir? Não fique preso, não fique preso à amargura, não fique preso ao momento, né, de desespero, ao momento ali da amargura, do choro amargo. Nem permita isso para a sua família. Chore, se arrependa, se resolva e continue a sua vida. Siga em frente. Jesus quer ver Pedro fazendo a obra. Jesus quer ver Pedro continuando, lutando, assim como ele quer me ver e ver você lutando e fazendo a vontade dele, tá bom? Olha que interessante. Outra pessoa que eu quero citar, meu irmão, que chorou amargamente e que significa também a culpa, né? Que significa também o amargo de uma atitude, uma palavra errada, foi o Esaú. Se você refletir na palavra, né, de Gênesis capítulo 27, versículo 34, diz o seguinte: Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Quando se diz um bravo amargo, quer dizer que ele chorou amargamente. E você pode estudar a história de Esaú. Ele não valorizou a bênção do céu, não valorizou a palavra do Senhor que havia garantido a bênção da primogenitura para ele e acabou por uma brincadeira, por descuido, né, fazendo negócios da própria bênção de Deus, trocando ela com seu irmão, né, não valorizando, parece que é algo que é uma brincadeira entre irmãos, trocando a bênção por um prato de comida, mas depois ele acaba sendo enganado também o seu pai, porque o seu irmão Jacó, né, pega e fala para o seu pai que ele era o Esaú e pega a bênção para ele, né? Então Esaú, vendo o resultado de toda essa brincadeira, de todo esse descuido com a palavra do Senhor, com a bênção que estava sendo liberada para ele, e ele negociou, descuidou da bênção, meu irmão, ele acaba chorando amargamente, arrependendo-se, tenho certeza, de atitudes como esta de não valorizar a palavra de Deus, né? Olha, se eu fosse fazer um estudo com você
Depois que ele chorou amargamente, ele não ficou ali, meu irmão, o resto da vida amargurado. Não. Depois ele se reconcilia com seu irmão Jacó e ele é muito abençoado. O Esaú, meu irmão, continua sendo abençoado. Ele não ficou preso na amargura. Ele seguiu a sua vida, reatou a sua família e ele continuou sendo abençoado com Deus. Por que então eu e você faremos diferente? Não, meu irmão, vamos tirar essa culpa, vamos tirar esse peso, vamos tirar essa amargura, tanto da nossa quanto da vida da nossa família, e vamos prosseguir como Pedro, fazendo a obra, vivendo a vontade do Senhor. Vamos fazer como Esaú, né? Vamos reatar a nossa família, vamos continuar prosperando e vencendo em nome de Jesus. Mas talvez se você está passando por esse período de erro ou de choro amargo, chore, se arrependa, mude e siga a sua vida para frente, tá bom? Não coloque uma pedra no seu coração com tristeza, com amargura e talvez permitindo isso atrapalhar o seu futuro. Não faça isso. Perdoe-se, perdoe as pessoas, arrependa-se, ajude as pessoas a se arrepender, arranque essa amargura, arranque esse amargo e siga a sua vida. Tá bom? Olha que interessante. Também a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15 o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Meu irmão, a amargura, o amargo, ele pode brotar e crescer, mas talvez ele cresceu, talvez essa amargura até deu frutos ruins, tenha afetado aí a sua família, tem contaminado o seu meio, mas hoje você vai arrancar esta amargura, vai desaparecer com esse mal da sua vida, se arrependendo, mudando as suas atitudes, vivendo o novo de Deus para você, tá bom? Siga em frente, não pare em nome de Jesus, né? Meu irmão, faça isso. Ó, vou te voltar naquele exemplo de Pedro, para finalizar, né? João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21, Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 21, do versículo 9 em diante, vai mostrar a terceira aparição de Jesus quando ele ressuscita e ele encontra Pedro, né? Então aqui, ó, Evangelho de João capítulo 21, no versículo 9 ao 17. Mas eu quero que você entenda o seguinte, ó. Versículo 10. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede. Você vê que Jesus estava dando ordem, Jesus estava falando, né, com Pedro, e Pedro estava ali já começando, já obedecendo também. Mas por que isso? Porque, meu irmão, Pedro nunca desistiu de Jesus também, e Jesus nunca desistiu de Pedro. Não é por causa de um choro amargo, não é por causa de erros, mesmo que você pense assim, pastor, mas o meu erro foi grande. Meu irmão, lembra, nós somos seres humanos, somos falhos. Estava citando o exemplo de Paulo também, se você for estudar na Bíblia. Paulo foi consciente à morte, a mártires de quem seguia Jesus. Paulo foi consciente a prisões de mulheres, de crianças que serviam a Jesus. Paulo, né, foi contra muito tempo a obra do Senhor Jesus. E depois ele não para, ele se arrepende e continua a sua vida servindo ao Senhor. Depois que ele vê que ele está errado, ele se arrepende. Mas entenda, ele está envolvido com morte, envolvido com muitas coisas erradas. E Deus o perdoou, e Deus mudou a sua história. Assim também, meu irmão, é Pedro negando Jesus na frente de todos. Assim é, meu irmão, também Esaú brincando com a promessa. Lógico que todos eles tiveram um preço a ser pago, mas eles não desistiram, eles continuaram seguindo a sua vida, se arrependeram e foram viver a sua vida, foram continuar, meu irmão, seguindo com direções, né, buscando viver
o sobrenatural, eles não deixaram a mágoa, eles não deixaram a culpa pararem a história deles. Você e eu não podemos deixar o passado nos prender. Não, o passado fica no passado e agora você vai viver, vai, se for preciso, até pagar o preço, mas vai seguir a sua vida fazendo a vontade de Deus. Agora aqui, no Lucas 21, versículo 9 ao 17, você verá Pedro se aproximando de Jesus, Pedro obedecendo Jesus, você verá, meu irmão, Pedro, né, ali falando para Jesus, eu te amo, e você, se continuar estudando a palavra em Atos, você verá Pedro orando, intercedendo, junto com os irmãos em Cristo. Pedro não desistiu, não desista, meu irmão. O Senhor Jesus também não desistiu de Pedro, você também vai continuar lutando, tendo o seu futuro, vivendo a sua vida na presença de Deus, porque Deus, Ele quer nos levar para uma vida em abundância, uma vida plena na graça, né? E como eu citei antes, né, a palavra de Deus, que talvez você não tinha percebido, em Hebreus, ele fala assim, Hebreus 12, 15, que nós devemos ter cuidado para que ninguém fique privado da graça por causa da amargura. Então a amargura, a culpa, o erro, se a pessoa não se arrepender e se a pessoa não lançar no mar do esquecimento, como a palavra diz, se a pessoa não permitir-se se arrepender e ser perdoada e perdoar, ela fica presa e ela não consegue receber a graça, a bênção completa de Deus. Reflita sobre isso, tá bom? Novamente, curta esta mensagem, nos acompanhe, assim como Deus tem falado com você. Se possível, compartilhe essa mensagem, porque muitas pessoas devem continuar vivendo o milagre da graça de Deus, tá bom? E, pastor, essa live não deveria ser da prosperidade? Meu irmão, se você está preso, se você não consegue vencer uma depressão, se você não consegue vencer uma culpa, se você não consegue fazer a sua vida deslanchar, você está perdendo. Então, quando você consegue se perdoar e perdoar, libertando das mágoas, se libertando das culpas, você consegue prosperar, prosseguir, ser abençoado na graça de Deus, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, em nome de Jesus.